Amém. Daqui a pouco nós vamos continuar adorando, celebrando, mas antes vamos aqui fazer a meditação na palavra de Deus. Quem tem a Bíblia, abra em Abacuque, capítulo 3, o verso de número 2. Abacuque 3, 2. Vamos ver o que o Senhor quer falar ao nosso coração através dessa leitura. Eu estava meditando nela essa semana e ontem pude estar refletindo e o Senhor colocou em meu coração para entregar à igreja no dia de hoje essa palavra que a gente precisa, irmãos, atentar e ver como nós estamos agindo, né, tendo o nosso posicionamento, para que a gente não caia numa situação de frieza espiritual, de retroceder na fé, de então voltar atrás. O que a Bíblia está nos mostrando em Abacuque 3:2 diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra, temi, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. Amém. Vamos pegar essas duas partes iniciais, onde a gente vê que o profeta está dizendo assim: ouvi, Senhor, a tua palavra. Essa é a primeira parte, ouvir a palavra de Deus. Quarta-feira agora eu estava ministrando aqui, irmãos, uma palavra que o Senhor nos entregou, sobre a mensagem, a semente, que muitas vezes cai entre as pedras. Aquela parábola, Jesus está falando da palavra de Deus, que ela está sendo semeada, e o coração cheio de pedra. A Bíblia fala que até nasce, mas é por pouco tempo. De repente, vem o sol, queima, aquilo se perde. E eu vejo que, olha só, o profeta está dizendo assim, que com o ouvir da palavra, o ouvir Deus, irmãos, o que é gerado dentro de nós? O temor, né? E é sobre isso que nós vamos tratar aqui e refletir. Como está, se assim podemos medir, como está o nível de temor no seu coração a Deus? Temer a Deus, irmãos, não é aquele pânico, aquele medo, aquele pavor que muitas pessoas às vezes ficam com medo de Deus. Não, eu temo a Deus com aquele medo, com aquela, né, situação que a pessoa ela se sente pressionada, um pavor interno, uma cobrança. Isso não é temor a Deus. O temor a Deus é quando nós passamos a obedecer a sua palavra e procurar, irmãos, respeitar e também procurar agradar o Senhor, né? Então o temor tem várias definições, eu quero pontuar algumas aqui para a gente então meditar e ver como nós estamos agindo, procedendo, ver como estamos vivendo, né? Se realmente a gente está temendo a Deus ou a gente já lê a palavra, já ouve a palavra e não é gerado mais o temor dentro do nosso coração. Eu estava meditando, irmãos, e refletindo e parei para analisar que o resultado de ouvir a palavra de Deus é, irmãos, o temor sendo gerado no nosso coração. Se isso não está acontecendo, algo de errado está, irmãos, né, ali sendo praticado e que precisa ser urgentemente atentado, né? Quando eu falo atentado é abrir os olhos para que eu possa ouvir a palavra, receber a palavra e voltar a temer a Deus. Amém, igreja? Então diga para a pessoa que está perto, diga assim: o resultado de ouvir a palavra de Deus, diga assim, é o temor gerado no coração. Então toda palavra que você lê, toda palavra que você escuta, se você, irmãos, né, teme, se é gerado o temor dentro de você, é um sinal que você está no caminho que Deus quer que eu e você esteja. Agora, quando eu e você escutamos a correção de Deus, a repreensão de Deus, quando nós somos exortados, quando nós somos, né, confrontados pela palavra, isso já não mexe mais com a gente já não teme mais a correção, acenda o alerta, porque, irmãos, não dá certo. E olha, muitas pessoas que outra hora foram confrontadas pela palavra de Deus, agora, a mesma palavra que outra hora ela era confrontada, agora já não é mais. O que está acontecendo? Analise, examine a sua vida. Algo está errado, que precisa ser corrigido. Amém, igreja?
Entenderam aqui a primeira parte? Ao ouvir a palavra do Senhor, o profeta está dizendo: temi, o temor foi gerado no meu coração. E eu dizia ontem aos obreiros, a equipe de fé que estávamos aqui em reunião, irmãos, essa é a nossa observação. Todas as vezes que você for ler a palavra, todas as vezes que você ouvir uma palavra, que você receber a direção de Deus, analise, veja se aquela palavra está, irmãos, gerando dentro do seu coração temor. Porque o nosso erro, irmãos, é de não ficar examinando a si mesmo, achar que tudo está certo, tudo, né, não está bom, outra hora eu me corrijo, outra hora eu me acerto, e depois pode ser tarde demais. Então, ouvi a palavra, ouvi a correção, ouvi a exortação, eu ouvi uma palavra que me confrontou, e se essa palavra não gerou no meu coração temor, irmãos, o alerta tem que ser ligado. O que está acontecendo? Aonde eu estou errando? O que eu estou fazendo de errado? Porque já não está mais tendo o temor no meu coração, respeito, aquela reverência, né? Aquele cuidado, irmãos. Eu busco aqui a direção, e o Senhor nos dá, que nós somos livres para servir a Deus. Mas viver em liberdade não quer dizer que eu posso fazer todas as coisas. Paulo fala, né? Tudo nós podemos, mas nem todas as coisas é lícito, nem todas as coisas Deus aprova, Deus se agrada. É ou não é verdade? Então, com temor, logo o que vai fazer, irmãos? O próprio Espírito Santo vai me corrigir, vai me confrontar, vai me fazer ficar pensativo no sentido assim: opa, isso aqui não agrada a Deus. Isso aqui não está de acordo com o que Deus tem para a minha vida. Amém, igreja? Então, para quem gosta de marcar mensagem, pode marcar. A primeira referência é Salmos 147, verso 11. Coloca na NVI, por favor. Eu estava lendo hoje pela manhã na NVI, e quem teme a Deus quer agradar o Senhor. O salmista faz essa declaração. Salmo 147, verso 11, na NVI, muda aí. Embora está escrito aí já, né? O Senhor se agrada de quem? De quem que Deus se agrada? Dos que temem, dos que depositam a esperança no seu amor leal. Olha a primeira parte, irmãos. O Senhor se agrada dos que o temem. Então veja que quem teme a Deus vai procurar agradar a Deus. Quem teme a Deus, irmãos, vai viver de maneira santa, né? É claro que entenda, buscar santidade é buscar ser melhor dia após dia, né? Porque nós não somos perfeitos. Eu não sou, você não é. Temos as nossas falhas, nossos erros constantes, diário, que precisa ser analisado, irmãos, atentamente ali. Senhor, isso aqui eu errei, eu não posso errar de novo. Senhor, isso aqui não te agrada. Senhor, eu não vou fazer isso. Então, irmãos, quem teme a Deus procura agradar ao Senhor. E aí você precisa procurar entender: eu estou agradando a Deus? Eu estou procurando agradar a Deus? Eu busco, né? Eu tenho essa intenção, eu quero agradar a Deus? Então é essa a reflexão que nós temos que fazer para então, irmãos, viver uma vida temente ao Senhor. Veja que muitas pessoas dizem: eu temo a Deus, eu respeito ao Senhor, mas ela não procura agradar a Deus. E como, né, agradar a Deus? Ontem mesmo até assim falava com os jovens, depois da reunião deles, sobre Atos 9, a Bíblia fala que na conversão de Saulo, o Saulo faz uma pergunta para Deus, né? Ele fala assim: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, o que o Senhor quer de mim? Qual é a direção que o Senhor tem para a minha vida? Então a gente precisa, irmãos, estar buscando essa direção. Senhor, o que o Senhor quer? Qual que é o agrado que o Senhor quer que eu faça? Então o Saulo, ainda Saulo, né? Ele faz essa pergunta a Deus: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Isso é, irmãos, procurar agradar a Deus. Então diga comigo: quem teme a Deus quer agradar a Deus. E você tem esse querer? Você procura agradar a Deus? Você procura, né, descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida? Ou você vai vivendo a sua vida conforme o que você pensa, conforme eu sei o que é de melhor para mim? Isso é muito perigoso, irmãos. Viver uma vida que eu acho que é a melhor para a minha vida. Aí me lembro de Provérbios 14, 12. Há caminhos que para o homem parece ser direito, bom, certo, mas o fim é morte, é destruição. Então não é a minha vontade, não é os meus passos que eu devo seguir. Eu tenho que fazer, irmãos, com que eu venha agradar a Deus. Amém, igreja? Então a primeira coisa,
quem teme procura agradar a Deus. Segunda referência, Provérbios 8:13. Provérbios 8:13, a Bíblia diz assim: o temor do Senhor é aborrecer o mal. Vamos pegar só essa parte inicial também. Quem teme a Deus aborrece o mal. Vamos aprofundar um pouco mais, irmãos? Quem teme a Deus evita o pecado, foge do pecado. Até dizia ontem com os irmãos que aqui estavam, o caso, a gente vê, lembra da Bíblia, lá em Gênesis, ali o capítulo 39, a história de José? O verso de número 8, coloquem para mim, por favor. Lembra da história de José na casa de Potifar? A mulher queria ter um caso com ele, a mulher queria, irmãos, manchar, né, a vida de José. O que a Bíblia nos mostra? Eu vejo que José temia a Deus profundamente, né? Ao ponto, irmãos, de que, olha só, recusar aquele pecado não era apenas uma traição contra Potifar, mas José tinha no coração que acima de trair ali o Potifar, ele estava traindo o temor, a fidelidade, a confiança a Deus. Então veja que José não estava pensativo apenas ali em Potifar, eu vou quebrar a confiança do meu senhor, né, do meu chefe. Não, é o meu Senhor, meu Deus. No verso de número 8 diz aí, José, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. 9, ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti. Portanto, tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra quem? Veja, irmãos, não era apenas quebrar a confiança de Potifar, não era apenas trair Potifar. O José tinha um temor de que ele estaria fazendo isso contra quem? Contra Deus. Olha aí, pecaria eu contra Deus? Então o temor de José, irmãos, era Deus. Eu sempre digo, irmãos, e a gente precisa entender isso: quando a gente teme a Deus, a gente respeita as pessoas. Quando a gente teme a Deus, a gente respeita o cônjuge, né, a mulher, o marido. Quando a gente respeita a Deus, a gente respeita os filhos. Quando a gente teme a Deus, a gente vai respeitar, irmãos, o colega de trabalho, né, as pessoas da igreja, os vizinhos, todas as pessoas. Veja que a preocupação do José era não pecar contra Deus, mas não pecar contra Deus, irmãos, fazia com que ele permanecia ali fiel ao seu senhor, a Potifar, né? Então aqui a gente vê, olha o grande exemplo que José dá de temor diante de uma tentação, diante de um pecado. Realmente o que Salomão escreveu, Provérbios 8:13, né? Que quem teme a Deus foge do pecado, evita o pecado. Quem teme a Deus aborrece o mal. O inimigo quer, irmão, se alegrar com a nossa quebra de fidelidade a Deus. Uma coisa que a gente tem que entender: eu não vou dar esse gostinho a Satanás. O diabo quer que eu quebre a fidelidade, eu não vou quebrar. A minha fidelidade a Deus vai permanecer. O meu temor ao Senhor vai permanecer. Eu não vou dar esse gostinho a Satanás, ao diabo, aos seus demônios, porque eu vou permanecer temente a Deus. Amém, igreja? Então diga comigo: quem teme a Deus não vai querer, né, passar do limite. Ou seja, irmãos, se entregar ao pecado, às coisas erradas. Não, eu temo a Deus, eu respeito o Senhor, né? Eu sei que é certo, que é errado, isso não agrada o Senhor. E a Bíblia está dizendo que o temor do Senhor aborrece, né? A gente, quando teme a Deus, a gente vai aborrecer o mal, a gente vai aborrecer o pecado, a gente vai, irmãos, frustrar Satanás, porque o nosso temor está em nosso coração. Amém? Terceiro exemplo, Mateus 10, do verso 28 ao 31. Gostaria que você passasse os olhos aí sobre essa leitura. Eu só vou pegar aqui como referência, mas a história aqui ela é muito importante, porque se fala de temor, irmãos, a Deus, às pessoas. E Jesus está falando algo muito interessante aqui, nesse capítulo 10 de Mateus, a partir do verso 38, do 28 ao 31. Pode ver que está escrito assim, ó: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer permanecer no inferno a vossa alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um certil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Se você continua lendo até o 31, você vê que Jesus está falando aqui, em uma parábola, ele está contando, irmãos, que quem teme a Deus, ele entende que não é pessoas,
não é lugares que vão estar, então, né, me prendendo, me atrapalhando a servir ao Senhor. Jesus está falando aqui que Deus é maior do que qualquer lugar, qualquer pessoa, né? O temor a Deus supera o medo, irmãos, supera as adversidades. O temor a Deus faz com que a pessoa ela vença até mesmo os bloqueios, né, e dificuldades que ela tem no seu interior. Depois você medita e, se possível, depois lê na Viva com mais clareza, você vai entender, irmãos, que o temor faz você então se encorajar. O temor vai fazer você ter coragem diante das adversidades. Tem gente, como pode ver aqui a leitura, você pode ver, tem gente que às vezes tem mais medo de pavor, de medo mesmo, preocupação, onde a pessoa ela fica ali amedrontada com pessoas. Tem gente que tem mais medo de pessoas do que do próprio Deus. Tem gente que fala assim: olha, eu não posso deixar o pastor ver esse pecado que eu cometi. Mas Deus já viu antes do que você querer, né, que o pastor veja, ou o obreiro veja, alguém da igreja veja. Deus já viu, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Deus sabe, irmãos, o que a gente faz nas escondidas, né, ou na clareza. Deus sabe de todas as coisas, amém? Outra coisa aqui que eu quero mostrar para a igreja, vamos ler Gênesis 22. Essa história também ela é bem importante para ser também falada aqui sobre temor. Gênesis 22, a partir do verso 9, conta aqui a história com mais detalhes, quando Deus manda Abraão matar o seu filho Isaque, sacrificar seu único filho, né? Ali o Senhor Deus pediu como sacrifício, e no versículo 9 diz assim: e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo, para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Vamos ler agora o verso 12 em voz alta, vamos lá? Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada. Agora, igreja, porquanto agora sei que temes a Deus. Vamos repetir isso? Agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Olha só, igreja, que história. Deus reconhecendo o temor no coração de Abraão. Desde ontem, né, meditando, falando aqui na reunião, será que Deus pode encontrar em nós esse temor que encontrou em Abraão? Se Deus, irmãos, olhar para você, para mim agora, será que Deus encontra em nós esse temor? Deus viu, olha só, o Senhor através do anjo está falando assim: eu sei que você teme a Deus, o seu temor a Deus está, né, provado. Será que nós seríamos aprovados ou reprovados? Né? Eu vejo aqui, irmãos, que o temor resulta em bênção e fortalece a fé. Olha só o quanto Abraão foi abençoado porque temia a Deus. Foi, né, o pai de multidão, onde a fé de Abraão, uma fé fortalecida. Então vale a pena, irmãos, temer a Deus. Amém, igreja? Diga comigo assim: quem teme a Deus é muito abençoado. E a sua fé é fortalecida. Aconteceu com Abraão, acontece comigo, com você também. Nós vamos ser abençoados e a nossa fé vai ser fortalecida, porque tememos a Deus, ao Senhor. Eu vejo, irmãos, que quem teme a Deus passa a confiar. Olha para, né, a história aqui. Veja que eu fico imaginando a confiança de Abraão a Deus, porque ele temia ao Senhor, em acreditar que algo bom da parte do Senhor Deus faria acontecer. Aí eu imagino, né? Ainda que Deus deixasse Abraão matar o seu filho em sacrifício, eu acredito que a confiança de Abraão era: Deus vai ressuscitar ele, Deus vai trazer ele de volta. Deus sabe o que ele está fazendo. Isso nos mostra o que, irmãos? Confiança. Então eu vejo que quem teme a Deus confia verdadeiramente no Senhor. Você não sabe o que Deus quer de você, mas você vai caminhando na fé. Você vai fazendo aquilo que Deus está pedindo, porque você teme e você confia, você acredita, você tem uma fé, irmãos, firmada na palavra. E olha, por mais que doído seja o pedido de Deus, você vai estar sempre obedecendo à voz de Deus.
Amém? Então diga comigo: quem teme, confia, acredita, tem fé e obedece. Olha, é uma sequência, né? Tudo isso a gente encontra em Abraão. O temor fez ele confiar, fez ele acreditar, fez ele ter fé e teve ele a obediência. Quando Deus pediu, ele obedeceu, ele foi, fez o que o Senhor tinha dito. Amém? Para terminar aqui, irmãos, vamos para o livro de Jó. Jó, capítulo de número 1, o verso também de número 1. Outro homem, outra pessoa temente a Deus. Olha o que a Bíblia está nos mostrando aqui. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era sincero, as qualidades, reto e temente a Deus. E ainda Jó fazia o que, igreja? Desviava-se do mal. Então vamos destacar aí que Jó era temente a Deus. A história da vida de Jó, eu vejo, irmãos, que é um grande exemplo, notável, visível, de temor a Deus. Por quê? Vamos por parte aqui. Tenta lembrar aí da história de Jó. O Jó, irmãos, ele teve percas. Ele perdeu seus bens, perdeu filhos, ele perdeu a sua saúde, mas ele manteve a sua fé e o seu temor a Deus. O Jó, irmãos, eu vejo que o exemplo notável é que Jó, ele não temia, irmãos, pelas circunstâncias, pelo momento. O Jó, irmãos, tinha um temor a Deus em todo o tempo em seu coração. Veja que o próprio Deus fala para Satanás, né, viste o meu servo Jó, né? E aí a gente vê, irmãos, que olha só o quanto o Jó temia a Deus, que o próprio Deus permitiu que Satanás fizesse tudo com Jó, a não ser tirar a vida, né? Mas faça tudo que você quiser com Jó. Olha o temor, o respeito, a fé, a confiança que Deus encontrou em Jó. Então por isso que eu estou dizendo, irmãos, que Jó não temia pelas circunstâncias. Quando as coisas estão bem, eu temo a Deus, eu respeito a Deus. Não. O Jó, na pior fase da sua vida, ele estava temendo a Deus. No momento de dor, né, enfermidade, de percas, o Jó continuava temendo a Deus. Você vai lembrar, irmãos, comigo, quando então a mulher do Jó, cabeça quente, falou que não devia. O que ela fala? Aquela declaração bem conhecida: amaldiçoa o teu Deus e morre. O Jó fez isso? Não. Por quê? Temia a Deus. Olha o temor a Deus, não vou amaldiçoar o meu Deus, não. No temor a Deus, o Jó diz: o meu Redentor vive e ele por fim vai se levantar. Ele está dizendo: eu creio, eu confio, meu temor a Deus é que a minha vida vai dar a volta por cima. Isso é temor, irmãos, é confiança, isso é acreditar no poder de Deus sobre a nossa vida, independente do que estamos passando. Quantas pessoas, não sei o seu caso, é uma luta que acontece, uma adversidade ou algo que vem desfavorar, logo a pessoa ela esmurece, logo a pessoa ela deixa, irmãos, de temer. Não, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer a minha vontade, eu vou fazer o que eu penso. Deixamos de temer a Deus, porque temer a Deus, irmãos, é fazer a vontade de Deus, não a nós. O Jó é um grande exemplo, irmãos, de fé, um exemplo notável de pessoa que temeu a Deus. Outra declaração de Jó, no capítulo 1, verso de número 21, o Jó, por temer a Deus, o que ele fala? Essa declaração tem até uma música, né? Qual que é a declaração do Jó aí? Disse, né? Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. Agora, o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O que eu vejo aqui, irmãos? O Jó, ele poderia ficar culpando a Deus de tudo que estava acontecendo. Ele poderia ali, irmãos, renunciar a Deus, abrir mão. Mas ao invés de fazer isso, o que Jó fez? O Senhor deu, o Senhor tomou. O Jó, irmãos, por temer a Deus, o que ele fala? Bendito seja o nome do Senhor. Então a gente vê, irmãos, que o temor a Deus faz com que a gente viva uma vida, apesar dos desafios, das lutas, das dificuldades, o final sempre vai ser surpreendente. Você lembra do que aconteceu lá no capítulo 42 de Jó? Deus mudou a história, a sorte de Jó, dando a ele mais do que antes ele tinha. Eu vejo, irmãos, que o final foi, olha, sensacional, foi, né, fantástico, foi um final de restauração. O que Deus fez? Restaurou tudo que Jó havia perdido. No capítulo 42, o verso 12, está dizendo assim: e abençoou o Senhor o último estado de Jó, diga comigo, mais do que o primeiro.
Então diga comigo assim, irmãos, diga assim: quem teme a Deus é mais abençoado, né? O Senhor abençoa, irmãos, mais e mais quando nós tememos a Ele. Jó teve a sua vida restaurada, tudo que ele havia perdido, Deus honrou a sua fé, trazendo de volta, né, até mais do que antes ele tinha. Isso, irmãos, é recompensa para quem teme a Deus. Amém? E é isso que Deus quer que a gente faça a reflexão. Qual que é o nível de temor? Será que ainda estamos temendo a Deus de verdade? Será que, irmãos, verdadeiramente, né, a gente tem o temor no coração? Quando a gente lê a Bíblia, a gente pode, né, ali tirar a conclusão. Porque como o profeta Abacuque disse: ouvi o Senhor, eu recebi a palavra e temi. Então é algo que você pode, irmãos, né, ver a sua vida quando você está recebendo uma palavra, quando você está lendo uma palavra, quando Deus está falando com você, quando então você tem ali uma promessa, uma direção de Deus para a sua vida. Será que você está temendo? Aí, igreja, vamos voltar lá para terminar onde começamos? Abacuque 3:2. Essa é a primeira parte, né? Ouvi a palavra, temi. O temor vem quando nós, então, né, tememos a palavra, recebemos a palavra, a gente então vai agradar a Deus, vamos fugir do pecado, das coisas erradas. E uma coisa que eu deixei para o final aqui, igreja, o que o versículo está dizendo? Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Veja que o profeta está falando aqui de um avivamento. Avivamento, irmãos, não é emoção, não é choro, não é arrepio. Avivamento é a manifestação do Espírito, é o fogo de Deus aceso dentro de nós. E aí eu vejo, irmãos, aqui no geral, por que muitas pessoas não vivem uma vida avivada na fé? Porque está faltando o temor. Na falta do temor não vai ter então o avivamento, não vai ter o fogo do Espírito aceso no coração, na vida da pessoa. Veja que ele está falando: ouvi a tua palavra, temi, aviva, Senhor. Então Deus aviva, o fogo permanece aceso quando nós estamos ouvindo a palavra e temendo a palavra. Se a gente, irmãos, não teme a palavra, não vai ter avivamento, não vai ter o fogo do Espírito aceso em nosso coração. Que a gente passe a olhar, né, com mais atenção o que o Senhor está pedindo para nós, que possamos hoje, irmãos, mais do que nunca, não só hoje, mas amanhã, daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, por diante, de hoje para frente, que nós possamos ter o mais profundo respeito a Deus, às coisas sagradas, e procurar agradar a Deus. Senhor, eu quero viver te temendo, te respeitando, eu quero viver agradando ao Senhor. Falei que ia terminar, né? Tô igual o pastor que diz que termina e nunca acaba, né? Salmo 2:11. Olha aí, Salmo 2:11, mas nem está no meu esboço aqui, né? Salmo 2:11 diz o que, igreja? Agora vamos terminar aí, né? Servir ao Senhor com temor. Vamos ler em voz alta? Servir ao Senhor com temor e alegrai-vos com temor. Deus quer que a gente sirva a Ele como? Temendo, respeitando. Deus quer que a gente sirva a Ele, irmãos, né, com essa reverência no coração. Senhor, eu vou te agradar, eu vou te servir para te agradar, eu vou te servir para fazer a tua vontade. Tem que ter, irmãos, esse temor no coração para servir a Deus. Nós não podemos servir a Deus sem temer a Ele. Eu vejo, né, uma ordem aqui, uma afirmação: servir ao Senhor com temor. Sirva a Deus temendo, sirva a Deus, né, com essa reverência, com esse respeito no coração, para que a gente possa então, irmãos, agradar a Deus, fazer a vontade dEle. Amém? Fique em pé, vamos orar, vamos falar com Deus nessa hora. Deus abençoe você da internet, compartilhe esse vídeo, essa mensagem pode ajudar outras pessoas também. Deus abençoe.